Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Clube da Manutenção, meu nome é Bruno Machado e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a relação entre estudo e salário. Vou tentar passar uma perspectiva que eu tenho, né, uma visão minha, sobre a correlação entre adicionar estudo em busca de melhor salário, etc. E quando geralmente, né, o salário tende a seguir o estudo, né, mas também existe um nível onde isso se limita, né? O vídeo de hoje vai ser sobre isso. Então, imagina o seguinte: se fosse certo que a cada salário, a cada estudo que tu fosse adicionasse, né, formação, a sua carreira, você teria, né, garantidamente um aumento de salário, todo mundo faria isso, né? Mas isso não é verdade. Então, existe uma correlação entre estudo, formação e experiência. Então, você precisa estudar para ter uma formação, mas você não estuda só para ter uma formação. O certo seria você seguir estudando, estudos autodidatos, estudos independentes, etc. Né? Cursos de curta duração. Então, eu enxergo ah, as formações mais como chaves para abrir algumas portas, né? E essas chaves, elas são necessárias se você quiser entrar naquele campo, né, naquele patamar salarial, naquele patamar, né, de cargos, né? Então, aquele patamar de cargos e salários. Eles são acessíveis se você tiver essas chaves. Eu já fiz um vídeo sobre alavancagem salarial, né, porque muitas empresas aqui no Brasil, elas ainda permitem uma ascensão sem estudo, né? Isso acontece ainda, mas a tendência é diminuir cada vez mais. Então, a tendência é que vai se padronizando e se diminua cada vez mais. Então, se existe essa correlação, né, o que eu acho que ninguém deveria fazer? Se você está estudando para ficar no meio acadêmico, lá vai, tudo bem. Estuda, estuda, estuda. Adiciona a formação, essa é a tua área, vai ser área de pesquisa, né, ou algo do gênero, tudo bem. Agora, se você quer ingressar na indústria, você não pode adicionar tanto estudo sem esgotar os limites, né, do teu estudo. Isso vai ficar claro aqui, né? Vou compartilhar com vocês a tela aqui. Vamos lá. Deixa eu ver. Então, vocês estão vendo aí na tela de vocês, né, duas linhas, uma representando salário e a outra linha representando estudo, formação mais experiência. Se você tiver só uma dessas coisas aqui, não adianta. Você tem que ter estudo, tem que ter formação e tem que ter experiência. Estudos independentes, né? Você manter sempre atualizado, sempre estudando, sempre fazendo algum tipo de cursos livres, lendo livros, etc. Formação, nível técnico, graduação, né? Engenharia, pós, etc. Experiência, trabalho, executar o que você aprendeu na teoria. Então, nenhum deles, né, isoladamente vão fazer você ter isso que eu vou mostrar aqui. Você precisa ter os três juntos, né? Isso na minha humilde opinião. Então, imagine o seguinte: você não tem estudo nenhum, né? O seu salário está aqui nesse patamar aqui, né? Estou marcando aqui com um laserzinho. Você adiciona um estudo à sua carreira. Você faz um curso técnico, né? Então, o estudo perpassou o salário. Você está com um estudo maior do que o salário que você está recebendo. O ideal é fazer o quê? Ir, né? Caso você adicionou uma formação à sua carreira, desculpa. Você segue estudando, você nunca para de estudar, né? Vai estudando, estudando, vai se desenvolvendo no trabalho, se desenvolvendo pessoalmente. E a tendência é que o salário se equilibre ao seu estudo. Ok? Então, antes de adicionar qualquer outra formação, você deveria ter atingido o limite, né, do salário da tua formação.
Se o limite do salário da formação de técnico é 4.000, você deveria ter atingido 4.000 para fazer a engenharia. Eu não estou dizendo que isso é uma regra, eu estou querendo que vocês entendam um conceito. Né? Porque existem algumas pessoas que elas vão estudar, elas não vão ter um tempo de maturação, de agregação, de experiência, elas vão só ficar adicionando formação e não têm o costume de ficar estudando, isso não vai dar certo, isso é prato cheio para frustração. Então, você atingiu o limite salarial da tua formação como técnico, aí você adiciona uma graduação. Né? Adicionou uma graduação, seu salário não vai aumentar automaticamente. Você vai estudando, ganhando experiência, até chegar, né, ao limite do salário daquela graduação que você adicionou. Você pode passar, né, pode ficar um pouco abaixo, um pouco acima, mas a ideia é que você atinja o limite. Então, se o limite do salário da tua graduação é 6, 7, 8, 9, 10 mil reais, o ideal seria você chegar até esses, né, 10 mil reais, para depois sim adicionar outra formação, se for o caso, uma pós ou mestrado. Existem alguns estudos dos Estados Unidos que dizem que fazer um MBA ou MBA, né, aqui no Brasil, ou uma pós não adiciona, né, salário de forma, não adiciona tanto valor assim, né, a você como profissional. Aqui no Brasil é diferente, eu acho que ainda assim, né, acho que é interessante, desde que você tenha cumprido isso aqui, porque o que você tem que entender? Né? Você tem que olhar para si mesmo. Quando eu estou falando de estudo, formação e experiência, eu estou desconsiderando o ser humano. Né? Eu estou botando só coisas que estão, né, apesar de serem intrínsecas a ele, né, são coisas circunstanciais. Se você não conseguiu atingir nunca o limite do salário da tua formação, pode ser que você esteja na profissão errada. E você nunca vai atingir mesmo. Então você tem que refletir sobre isso. Ou pode ser que você esteja no lugar errado, que eu já soltei um vídeo falando sobre isso, né? Então é importante que você perceba que o estudo sem experiência, descolado da experiência, dentro da indústria, ele não tem tanto significado. Até porque o entendimento do teórico vai exigir que tenha ações práticas, que você vivencie, né, as situações. E quanto mais você vivencia as situações, mais você ganha experiência. Então, o que eu quero, aonde eu quero chegar, né, com esse gráfico, com esse vídeo que eu estou passando para vocês? Você tem que chegar sempre ao máximo possível dentro da sua formação. Você tem uma formação de técnico, né, você tem que ser o melhor técnico e chegar ao máximo possível de salário dentro do serviço como técnico. Você vai adicionar uma graduação, né? E como eu sempre falo que a gente nunca deve parar de estudar, vai adicionar mais uma formação, né? Você tem que também chegar ao limite dessa formação. E não necessariamente você adicionar uma pós ou mestrado vai aumentar também muito o teu salário. Então você tem que pensar realmente se talvez não seria melhor você estudar alguma coisa mais voltada para um ganho no dia a dia do seu trabalho, para aumentar o teu valor percebido, do que fazer uma pós. Daqui a pouco era mais interessante se fosse fazer um curso de oratória, um curso de escrita, né? Um curso para te falar, aprender a falar em público, a se expressar melhor, né, do que fazer uma pós. Porque o alerta que eu dou é que quando você não atinge o limite da tua formação, é provável que você ou esteja nos locais errados ou algum problema existe em você. Porque nem só de formação, né, se faz bons profissionais. Nem só de experiência se faz bons profissionais. Existem algumas soft skills também necessárias que você tem que abrir o olho, né, e enxergar. Então, todo mundo já está posto e todo mundo sabe que simplesmente fazer uma engenharia ou fazer um curso técnico talvez não vá mudar a sua vida, né? Mas a partir do momento que você já está nessa área, essa agregação de valor, de formação, essa agregação de estudo, né, a sua carreira vai ter um valor percebido pelas pessoas que estão ao seu entorno maior. Então, a sua possibilidade de ganhar mais aumenta, a sua possibilidade de se tornar um profissional de maior valoração aumenta, né? E a tendência é que isso te traga bons retornos, mas, né, mas é importante que você esteja
ligado nessas coisas que são um pouco mais subjetivas, né? E que você avalie a si mesmo. As pessoas têm essa dificuldade, né? Você precisa fazer isso, né? Antes que alguém faça por você. Legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiver alguma pergunta, fique à vontade. Coloque nos comentários. E até a próxima. Valeu, um abraço.